A reforma sanitária, enquanto proposta, foi resultante de um longo movimento civil da sociedade brasileira em defesa da democracia, dos direitos sociais e de um novo sistema de saúde. Transformou-se em projeto a partir da 8ª Conferência de Saúde e desenvolveu-se como processo desde então com a instalação da Comissão Nacional da Reforma Sanitária. Afirma-se que a reforma sanitária ela é simultaneamente uma proposta, um projeto, um movimento e um processo. A ideia da reforma surgiu no âmbito do movimento social e com a criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, que propiciou um espaço para discussões com estudantes, trabalhadores e profissionais de saúde, mas inicialmente com a ideia do direito à saúde e em seguida uma proposta de uma reforma sanitária. Existia uma crise sanitária que passava pelo sistema de saúde, mostrando o quanto ele era desigual e de baixa cobertura. Existe uma preocupação entre as condições de vida da população, a produção e distribuição das doenças na sociedade. Em 79, é apresentado no primeiro Simpósio Nacional de Política de Saúde, isso na Câmara Federal, um documento chamado A Questão Democrática na Saúde, que a partir de então ficou identificado como uma proposta coletiva do movimento pela reforma sanitária. E em resposta a isso, o governo cria o Prev Saúde, que tinha como objetivo estender a cobertura dos serviços básicos de saúde a toda a população, reorganizar o setor público de saúde, reordenar a oferta de serviços e promover a melhoria das condições gerais do ambiente. Mas o Prev Saúde teve muita oposição de entidades privadas, instituições públicas ligadas ao INANSP, e houve modificação do projeto, que se resumiu apenas em uma proposta de reordenação do setor público. E paralelo a isso, a crise no sistema da saúde aumentando cada vez mais, de tal forma que tinha que ser criado algumas medidas administrativas para tentar recompor o equilíbrio do sistema. Daí foi apresentado e aprovado em 82 o Plano de Reorientação da Assistência à Saúde no âmbito da Previdência Social, que é o Plano CONASP. E tinha entre seus objetivos uma melhoria da qualidade da assistência à saúde e a cobertura desse serviço de uma forma igualitária, tanto para a população rural como urbana. Então, dentre as 17 propostas de intervenção do Plano CONASP, uma que a gente pode destacar é o Programa das Ações Integradas da Saúde, que é o PAIS. Logo, o PAIS foi transformado em estratégia AIS, que é Ação Integrada de Saúde, que tinha como objetivo integrar e racionalizar o atendimento médico, assim tornar o serviço mais acessível à população. E o AIS ele propunha como instâncias de planejamento e gestão a Comissão Interministerial de Planejamento, que é o CIPLAN, as Comissões Institucionais de Saúde, o CIS, as Comissões Regionais Interinstitucionais de Saúde, o CRIS, e as Comissões Locais ou Municipais, que é o CLIS ou CMS. É importante entender a história das políticas de saúde no país para entendermos o que fez a gente chegar até aqui. E para isso temos que entender as coisas. Vou passar de forma resumida alguns pontos para refletirmos. Primeiro, a evolução histórica das políticas de saúde está diretamente relacionada à evolução político-social e econômica. Segundo, a ótica do processo evolutivo sempre obedeceu à ótica do avanço do capitalismo no Brasil, sofrendo a forte determinação do capitalismo a nível internacional. Terceiro, a saúde nunca ocupou lugar central dentro da política no Estado brasileiro, sendo sempre deixada na periferia do sistema, tanto no que diz respeito à solução dos grandes problemas de saúde, quanto na destinação de recursos direcionados ao setor saúde. Somente nos momentos em que determinadas endemias ou epidemias se apresentam como importantes em termos de repercussão econômica ou social dentro do modelo capitalista, é que passam a ser alvo de uma maior atenção por parte do governo, até serem novamente destinadas a um plano secundário, são deixadas de lado. Um exemplo é o que a gente está vivendo agora, com o caso do coronavírus. Quarto ponto,
As ações de saúde propostas pelo governo sempre procuraram incorporar os problemas de saúde que atingem grupos sociais importantes de regiões socioeconômicas importantes dentro da estrutura social vigente e, preferencialmente, têm sido direcionadas para os grupos organizados e aglomerados urbanos, em detrimento de grupos sociais dispersos e sem uma efetiva organização. Quinto ponto. A conquista dos direitos sociais, como saúde e previdência, tem sido sempre uma resultante do poder de luta, de organização e de reivindicação dos trabalhadores brasileiros, e nunca uma dádiva do Estado. Sexto ponto. Devido a uma falta de clareza e de uma definição em relação à política de saúde, a história da saúde sempre se confunde com a história da previdência social, e isso de um certo período. E último ponto, a dualidade entre medicina preventiva e curativa sempre foi uma constante nas diversas políticas de saúde implementadas por vários governos. No contexto de retorno ao Estado Democrático, a nova Carta Constitucional, promulgada em 1988, transformou a saúde em direito individual e deu origem ao processo de criação de um sistema público, universal e descentralizado, onde tem como princípio a universalização do acesso às ações e serviços de saúde, conhecido como Sistema Único de Saúde. Sendo assim, todos os cidadãos devem ter acesso ao serviço de saúde, sem privilégios ou barreiras. Ou seja, todo cidadão deve ser atendido conforme as suas necessidades, de forma resolutiva, nos limites e possibilidades do sistema, considerando-se ainda as necessidades coletivas. Os princípios e diretrizes do SUS estão na Constituição Federal de 1988, regulamentados e reafirmados no capítulo 2 do artigo 7 da Lei 8.080 do ano 90. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que entregam o Sistema Único de Saúde são desenvolvidas de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios: a universalidade de acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência, a integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, tanto individual como coletivo, a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, a igualdade, o direito à informação e a participação da comunidade. Lembrando também que a descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera do governo. Pontos positivos. O SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo, tendo reduzido fortemente a mortalidade infantil no Brasil. Como vimos anteriormente, o SUS nasceu da luta pela uniformização do sistema do Brasil, não só para aqueles que possuíam recursos financeiros ou carteiras assinadas, mas para a população de uma forma geral e sem distinção. Com a implantação do SUS, pessoas antes consideradas como indigentes passaram a ter direitos e garantias como qualquer outra em relação à saúde. O Sistema Único de Saúde criou agências importantes, como a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e a referência no controle e tratamento de várias doenças, como HIV/AIDS, programas de hemodiálise e transplante de órgãos, sem falar que possui o melhor programa de imunização do mundo. Além disso, atende em consultas e exames. Por outro lado, existem também os pontos negativos e problemas a serem enfrentados, a começar pelo subfinanciamento, que nada mais é do que a pouca quantidade de recursos financeiros para tamanha demanda, sendo o governo federal o que menos investe receita. O sistema começou a enfraquecer desde a época Collor e após no governo de Fernando Henrique. Ou seja, nós temos um Sistema Nacional de Saúde muito bom e muito importante, mas nós não temos o financiamento necessário ou ao menos compatível com a demanda.
Ainda hoje, aproximadamente 25% da população ainda é assistida por planos de saúde, sem falar em outras questões, como, por exemplo, falta plano de carreira, materiais e instrumentos cirúrgicos, política de priorização de atendimento, o que desmotiva e gera o socateamento do sistema. Bem como existem ainda intervenções do poder público que condenam o governo a custear tratamento médico caríssimo para pessoas únicas portadoras de doenças específicas. Sem falar ainda que muitas vezes a verba e a renda destinada até chega. No entanto, entra-se a questão da corrupção, desvio de dinheiro, superfaturamento, lavagem, dentre muitas outras coisas. Cabe ainda nos lembrar que a corrupção e o erro não está só nos políticos, mas está também na população e nós de uma forma geral. Porque se eu trabalho no hospital e levo uma máscara, eu também estou cometendo um erro. Obrigada.